Boa noite, irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. Nós ainda permanecemos com os nossos estudos bíblicos e escola dominical apenas de maneira virtual, né? Ultimamente nós temos gravado as nossas aulas para que a gente não tenha contratempos aí ao vivo, tá bom? Então, mais uma vez a aula é gravada, mas isso não te impede de interagir conosco, tá? Você pode deixar seu comentário aqui no vídeo, ou então até mesmo a sua pergunta, mesmo que a gente não consiga responder na hora, na próxima aula, caso tenha ficado alguma dúvida da aula anterior, eu posso responder a você, tá bom? Então, por mais que a aula é gravada, a nossa interação ela continua, tá bom? O intuito de gravar é somente mesmo para que a gente não tenha contratempos e você possa acompanhar a aula como previsto, né? Sem nenhuma interferência, tá? E a aula completa, como a gente teve muitos problemas com isso, né? Anteriormente. Então, é só um jeito de facilitar para você. Hoje a gente vai voltar à nossa série Sinais da Verdadeira Espiritualidade. No último domingo a gente deu uma pausa nessa série para falar um pouquinho a respeito dos oficiais da igreja, nos preparando para a assembleia deste próximo domingo, mas hoje já retornamos com a série, tá, que já está caminhando para o final, em torno aí de umas 4 ou 5 aulas, a gente termina essa série. Então hoje nós chegamos à 13ª aula dessa série, onde nós vamos ver mais um sinal confiável da verdadeira espiritualidade e esperando assim que você possa estar mais preparado para avaliar a sua espiritualidade, avaliar as espiritualidades desse nosso tempo, para que assim nós possamos ter a certeza de que vivemos uma espiritualidade que agrada ao Senhor, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula então vai falar a respeito do 8º sinal confiável, que é o temor de Deus, né? Nós já vimos aí diversos sinais confiáveis, né? O caminho que a gente está trilhando, a gente fez uma apresentação, né? Olhou para algumas questões que Jonathan Edwards aponta do que aquilo que importa de fato para a espiritualidade. Nós falamos um pouco sobre as afeições espirituais, vimos sinais não confiáveis e agora a gente já está chegando no 8º sinal confiável, que é o tema da nossa aula de hoje, que é o temor de Deus, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, começar a nossa aula de hoje. Então a primeira coisa, irmão, que eu quero perguntar para você e quero que você reflita a respeito é: o que é preciso para ser salvo? O que é necessário para alguém obter a salvação? E quando nós falamos de salvação aqui, é da nossa condição de perdidos, de condenados, a nossa condição de que nós não conseguimos, né, nos livrar dessa condenação por nós mesmos. Então, o que é necessário para que a gente obtenha salvação? Você já parou para pensar nisso? Eu creio que sim, e eu sei que você tem uma resposta aí para essa pergunta. E provavelmente você deve ter respondido algo como crer em Jesus Cristo, crer em Deus, crer que Ele mandou o seu Filho para sofrer o nosso castigo, para morrer no nosso lugar, nos substituindo, nos justificando. Então, tudo que a gente precisa para ser salvo é crer. E essa resposta, irmãos, não está errada. De fato, né, a Bíblia nos aponta que todo aquele que confessar a Cristo será salvo. Mas o problema é que muitos são os que, ao ouvirem o Evangelho, ao ouvirem essa mensagem de salvação, a serem, né, colocados diante das boas novas de que Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, eles temem por sua alma.
Ou seja, é apresentado o Evangelho dizendo que nós somos, de fato, culpados, que nós merecemos punição. E quando a gente compreende isso, a gente fica com medo. A gente teme pela nossa alma. A gente teme que nós sejamos condenados eternamente. Mas quando é apresentado então a mensagem de salvação, que basta crer em Jesus, a gente fica aliviado por isso. Porque a gente percebe que, uma vez que nós cremos no Senhor, isso vai nos salvar da condenação eterna. Mas o problema, irmãos, é que muita gente para aqui. Eu creio em Jesus, logo eu estou salvo e pronto. Acham que o fato deles crerem não é necessário mais nada, não é necessário nenhuma mudança drástica nas suas vidas. E assim o que acontece é que eles creem em Jesus, mas continuam vivendo sem uma mudança de vida. Na segurança de que, uma vez que eles creem, eles estão livres da condenação. Uma vez que eles creem, eles estão salvos. Pessoas que pensam assim, eles compreenderam uma parte da fé, que é, de fato, crer naquilo que o Evangelho nos mostra. Mas a verdade é que pessoas que não mudam de vida, apesar de serem colocadas diante das verdades do Evangelho, na verdade elas não se arrependeram dos seus pecados, elas não se converteram. Elas estão apenas interessadas em se livrarem da condenação. E eles, diante da mensagem do Evangelho, de que nós somos culpados e por isso seremos condenados, mas se crermos em Cristo, nós seremos salvos, eles absorvem isso intelectualmente, eles acreditam nisso intelectualmente, mas eles não confiam nessa mensagem de coração. Essa mensagem não transforma quem eles são, apenas dá uma segurança em relação à condenação. Eles se livraram dela. E assim, acabam não estando dispostas a de fato serem discípulos de Jesus. Não estão dispostas a carregarem a cruz. Eles insistem em continuar vivendo a vida da forma como eles viviam, dando liberdade aos seus desejos, aos seus prazeres, ou seja, continuam vivendo uma vida de pecado, mas agora com a fé em Jesus, mas num Jesus que apenas os salva da condenação, num Jesus que os ama e requer um novo estilo de vida, que requer transformação. Ou seja, eles acreditam num Cristo que os salva dos pecados, mas não em um Cristo que os liberta dos pecados. Irmãos, pessoas assim existem inúmeras, inclusive na nossa igreja, inclusive na nossa denominação. Pessoas que elas aceitam o sacrifício de Jesus, mas no sentido de que esse sacrifício nos salva, nos livra da condenação. Mas não aceita na ideia de que o sacrifício de Jesus nos liberta dos pecados. E assim, apesar deles crerem em Jesus, em crerem na salvação, eles continuam vivendo uma vida de pecado. Eles não usam em Cristo como defesa contra os inimigos, mas eles usam Cristo para defender os seus inimigos espirituais. A ideia aqui é mais ou menos como um anestésico, um remédio que vai trazer cura para aquela dor, mas que não necessariamente, ou melhor, um remédio que vai tratar os sintomas e não necessariamente trazer a cura. Cristo ele vira um narcótico espiritual que faz com que a gente peque com boa consciência, sem temer a Deus. Ou seja,
Cristo ele vira um remédio para o nosso pecado no sentido de que ele apaga a nossa transgressão, mas não no sentido de que ele nos leva a deixar de transgredir. Entende como que é isso? As pessoas acabam vendo em Cristo somente o Salvador que pode livrá-los da condenação, mas não um Salvador que pode fazer com que ele mude de vida. E assim a gente só toma o remédio quando a gente está em pecado. Ou melhor, a gente peca porque já sabe que temos remédio. E não buscamos uma vida diferente que não seria necessário essa medicação. Não no sentido salvífico da questão, né? Mas no sentido prático. Deu para entender, né? O que eu estou querendo dizer aqui. Mas quando a gente pensa em salvação de verdade, quando a gente pensa na graça salvadora, a gente pensa em algo que transmite um temor de Deus. E o que é esse temor de Deus? É algo que, em vez de endurecer o coração, na verdade, torna o coração mais sensível. Ele nos faz ter medo de pecar, mas não ter medo de pecar porque nós seremos condenados. Não porque, por conta do nosso pecado, nós seremos levados ao inferno. Mas porque nós não queremos magoar aquele que nos salvou. Nós amamos tanto o nosso Salvador que a gente odeia o pecado porque o pecado magoa. O problema é que muitas vezes as pessoas só vão para perto do Senhor para que Ele os livre do inferno. E isso não é um temor verdadeiro, isso não é temor a Deus, isso é um temor da condenação, é medo do inferno. E não é assim o temor a Deus que é esperado dos santos verdadeiros. Então, o temor impróprio, que é esse medo do inferno, que é esse medo da condenação, ele é servil. É um terror horripilante dos condenados, tentando agarrar qualquer coisa que os livre da destruição. Na verdade, esse temor, ele é o medo de fato de ser condenado, e que qualquer coisa que seja oferecido, que dê uma esperança de salvação, será agarrado. Mas o temor correto a Deus não é isso. Nós não nos achegamos a Deus simplesmente porque temos medo do inferno. Mas o temor correto de Deus, ele nos leva a reverenciá-lo. Na verdade, se trata de uma ansiedade amorosa de agradar aquele que nos salvou, de agradar a Deus, de agradar o nosso Pai Celestial. Não tem a ver com medo do inferno, mas tem a ver com alguém que entendeu o que foi feito por nós e agora vive uma vida para agradar a esse Senhor. Então a pessoa que teme a Deus, no fundo ela está ansiosa em saber o que agrada a Deus. E ela fica decepcionada quando ela percebe que o desagradou. Essa pessoa ela está em busca de saber o que de fato agrada ao Senhor e ela busca viver dessa forma. Logo, ela vai tentar ao máximo se desvencilhar de uma vida de pecado. E quando ela pecar e perceber que aquilo desagradou o Senhor, ela vai ficar desapontada, ficará desolada. O temor de Deus, ela torna o coração sensível, de modo que ele fica facilmente ferido pelo pecado. Né? Essas pessoas que, apesar de dizerem que creem no Senhor, ao pecar, aquilo não mexe com eles. Mas o temor a Deus, na verdade, ele torna o coração mais sensível. De modo que qualquer pecado faz com que o coração fique dolorido, fere o coração. Então, você já se machucou
né? Com certeza você já se ralou, né? Já ficou com uma ferida, e você sabe que quando a carne machuca, aquele local ele fica sensível. Qualquer apertãozinho, né? Qualquer atrito ali faz com que a dor venha com muita facilidade. E na verdade, a pessoa que teme a Deus, o coração dela é dessa forma. O coração do santo, ele dói com tristeza espiritual quando ele desagrada a Deus. Ou seja, por mínimo que seja, né, o contato ali, né, com o pecado, aquilo traz uma dor, porque o coração está sensível. Davi, no Salmo 51, ele escreve: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isso que é agradável ao Senhor, um coração que está sensível, um coração que, quando peca, dói, porque teme ao Senhor, porque sabe que desapontou ao nosso Salvador. Mas, irmãos, infelizmente, a nossa atitude diante de Deus, muitas vezes, é de quem não entendeu a sua situação verdadeira. Muitas vezes, a gente se achega a Deus como se nós tivéssemos direito de cobrá-lo de alguma coisa. A gente se esquece que é pelo sangue, pela justiça de Cristo, ou seja, do próprio Deus, que nós temos direito de estar diante de Deus. Nós temos a tendência de achar que Deus pode se dar por feliz por ter uma pessoa tão boa como nós diante dele. É a postura do fariseu, que nós já até falamos em aulas anteriores, né? Ele se acha tão suficiente, ele está tão certo, né, de si, tão seguro de si, que para ele, ele estar diante de Deus é um favor que ele está fazendo para Deus. Mas ele não percebe que, na verdade, ele não é nada. E se ele está diante de Deus, é porque o próprio Deus proporcionou isso a ele. Isso é temor ao Senhor. E quanto mais nós tememos, mais sensível nós ficamos. Quanto mais nós tememos, mais a gente se dá conta da nossa situação pecaminosa, corrupta. A gente precisa de temor ao Senhor para que nós nos acheguemos diante dele da maneira correta. Por exemplo, você já parou para pensar porque praticamente todos os santos da Bíblia que se aproximaram da presença de Deus caíram com o rosto em terra, aterrorizados? Você vê relatos, né, de pessoas que de alguma forma, né, tiveram perto, bem próximos da presença de Deus, e a atitude deles foi de se render em adoração, foi de temor, de terror. Por que isso acontece? Por que diante de Deus as pessoas se prostram? Irmão, é por causa da santidade de Deus. Esses homens que tiveram essa oportunidade, eles estavam diante de algo que era radicalmente diferente deles. Era totalmente singular. Era um ser que eles perceberam que podia destruí-los num piscar de olhos, sem ser injusto. Em comparação com aquilo que eles estavam vendo, a pureza absoluta daquele ser, eles eram imundos. E isso os enchia de temor, de tal forma que a única coisa que eles podiam fazer era se prostrar e adorar. Irmão,
Talvez a gente não tema o Senhor da maneira correta, porque a gente não tem noção da santidade de Deus. Talvez a gente só quer se achegar ao Senhor com medo de ser condenado, mas o tratamos como qualquer um e não vemos o quão santo Ele é. Diante da santidade de Deus, nós reconhecemos o nosso lugar e não há o que fazer a não ser ter medo, nos sentir imundos e nos render em adoração. Essa singularidade terrível de Deus tem uma maneira de destruir as nossas pretensões e abrir os nossos olhos para o que é verdadeiramente real. Irmãos, quando nós somos colocados diante da santidade de Deus, nós somos destruídos. Tudo aquilo que a gente acha que a gente é colocado por água abaixo. E os nossos olhos são abertos para que a gente perceba o que de fato nós somos. R.C. Sproul, ele diz que quando o encontramos, ou seja, quando nós encontramos a Deus, toda a nossa condição de criatura desaba sobre nós e esmaga o mito em que cremos sobre nós mesmos, de que somos semideuses, divindades menores que tentam viver para sempre. R.C. Sproul, ele quer dizer que quando nós vemos o Senhor como de fato Ele é, toda essa nossa ideia de que nós podemos ser independentes, de que nós podemos nos salvar por nós mesmos, de que nós podemos ditar as regras para a nossa vida, como se nós fôssemos espécies de semideuses ou uma divindade um pouco menor do que Deus e que podemos viver para sempre. Isso é destruído, porque nós percebemos quem de fato nós somos. Isso nos enche de temor, irmãos. Isso coloca a gente no nosso lugar. Destrói qualquer pretensão que nós tenhamos. Edwards, ele vai dizer que o sinal identificador do temor correto de Deus é a convicção de pecado. Irmão, se você é alguém que crê em Jesus, mas não está convicto de que é um pecador, não está convencido da sua situação de pecaminosidade, da sua total corrupção, você não tem um temor correto de Deus. O temor correto de Deus, ele é marcado por uma intensa convicção de pecado. E essa graça verdadeira, ela vai incentivar cada vez mais o seu coração. Vai tornar cada vez mais o seu coração sensível. Ou seja, você não vai se achar cada vez melhor. Você vai se achar cada vez pior, porque cada vez mais você vai estar consciente da sua situação verdadeira. Ao contrário disso, uma espiritualidade falsa, ela não admite o pecado. Aquele que é espiritualmente falso, ele não se identifica como pecador. Ele acha que ele é o mais santo de todos, aquele que nunca erra. Aquela pessoa que sempre se apressa por se defender, por se justificar, ou então para mudar o sentido da conversa, mudar o rumo da conversa, apontar o dedo para o outro, para dizer que ele sim é pecador, para dizer que ele sim é corrupto. Quando o pecado dele é exposto, ele tenta se esquivar de qualquer forma, porque ele não admite o pecado. E isso é uma característica de uma espiritualidade falsa. Por quê? Porque isso é resultado de um coração endurecido.
Um coração que resiste ao trabalho do Espírito Santo nele. Porque o Espírito justamente é quem nos convence do pecado. Se nós admitimos que somos pecadores, é porque o Senhor trabalhou no nosso coração. É porque o nosso coração foi quebrantado. Ele está sensível a aceitar esse fato. Mas aquele que vive uma falsa espiritualidade, o seu coração está tão duro que mesmo com o Espírito tentando trabalhar ali, ele fica resistindo e não admite o seu pecado. E diante disso, a gente tem alguns maus entendidos sobre o que é o temor a Deus. Muitas vezes a gente acha que temer a Deus, ele deve estar baseado justamente no nosso medo do inferno. Nós devemos temer a Deus porque Ele é um juiz que pode nos condenar. Mas a Bíblia é clara em mostrar para nós que o medo correto de Deus, ele brota, na verdade, da certeza da salvação. Ou seja, o temor verdadeiro de Deus não deve ser porque nós temos medo de ser condenados. O temor correto de Deus, ele deve partir de uma certeza de que nós já estamos salvos. É totalmente ao contrário. Nós não tememos ao Senhor porque Ele pode nos condenar. Nós tememos ao Senhor porque Ele nos salvou. O salmista, no Salmo 33, ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E os que esperam na sua misericórdia, irmãos, são aqueles que têm a certeza da salvação. A nossa esperança está nisso, de que o Senhor olhou para nós com misericórdia. E por isso nós estamos salvos. E os olhos dele estão então sobre nós, que somos aqueles que o temem. E o temem porque nós esperamos na misericórdia dele. Então, a gente precisa desmistificar isso. O temor ao Senhor não é porque Ele pode nos condenar, mas o temor ao Senhor é porque Ele nos salvou. Isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente crê exatamente como eu disse lá no início. Como pessoas que, por crerem no Senhor, acreditam que estão salvas e vivem a sua vida de qualquer jeito. Ou seja, eles só tinham medo de ir para o inferno. Mas como o Senhor assegura a salvação, então eles vivem de qualquer jeito. Mas na verdade o que a gente percebe é o contrário. Porque nós, uma vez que cremos em Jesus e temos a certeza de que Ele nos salvou, é que nós então vamos temê-lo. Vamos procurar agradá-lo. O temor correto de Deus, ele está ligado à certeza de salvação. Quanto mais certezas tivermos, mais nós temeremos desagradar o nosso Senhor. E mais sensíveis nossas consciências se tornarão. A ideia aqui, irmãos, é de um filho que obedece ao seu pai, não porque ele tem a possibilidade de puni-lo, de castigá-lo, né, de corrigi-lo. Mas é um filho que obedece ao seu pai porque o ama, porque entende tudo que ele faz por ele. Né? E, infelizmente, né, existem relações de pais e filhos nos nossos dias que é totalmente baseada no medo. O filho obedece porque ele tem medo do pai. Mas o relacionamento correto deveria ser do filho ter a consciência de quem o seu pai é. Um bom pai que sustenta, que mantém, que é presente. E isso leva o filho a se relacionar bem, a obedecê-lo. E é esse
o tipo de temor que o Senhor quer que tenhamos diante dele. E a verdade é que quanto mais a gente temer, mais temor nós teremos. Ou seja, quando nós temos a certeza da salvação, e quanto mais claro tiver isso para nós, mais nós vamos perceber o quanto somos devedores, o quanto mais nós temeremos desagradar alguém que nos ama tanto. E nós estaremos mais sensíveis ao pecado que nós cometermos, porque nós vamos ter a ciência de que aquilo desagrada o nosso Senhor. Então, à medida que nós crescemos nessa certeza, nós também crescemos em amor por aquele que nos dá essa certeza. Nós ficamos ainda mais temerosos de magoar o coração de alguém que nos ama tanto. Nós ficamos mais fortes à medida que nós nos sentimos mais fracos. Essa é uma regra bíblica. Porque muitas vezes a gente quer se sentir forte e para isso a gente quer ser independente, para isso a gente quer ser prepotente, arrogante. Mas a regra bíblica é o contrário. Você quer ser mais forte? Admita o quão fraco você é. E isso vai te fazer mais forte. Esse nosso temor vai aumentar à medida que nós tornamos mais e mais confiantes em sua proteção. É interessante, irmãos, perceber isso, porque muitas vezes a gente admira pessoas, né, que se acham muito. Pessoas que demonstram toda a sua santidade. Pessoas que demonstram, né, o quão boas elas são. O quão irrepreensíveis elas são. Mas o Senhor, Ele nos mostra que, na verdade, o maior, quanto mais a gente está perto dEle, quanto mais nós temos consciência dEle, menos seguros na nossa própria capacidade nós seremos. E isso nos levará a temer mais a Ele. Né? Edwards disse que o santo ele tem um conforto mais firme, mas o coração mais sensível. Ele é mais rico que os outros, mas é mais pobre de espírito que todos. O santo mais alto e forte, ele se sente como a criança menor e mais sensível entre todos. A verdade é, irmãos, quanto mais santo nós somos, quanto mais verdadeira é a nossa espiritualidade, mais sensível nós estaremos. A gente vai se sentir, na verdade, cada vez menor, porque nós vamos ter mais claro a santidade de Deus. E diante dessa santidade, nós vamos perceber cada vez mais o quão sujo nós somos. Esse temor tem que nos levar a essa sensibilidade. E essa sensibilidade tem que nos levar a deixar para trás todo o pecado, devido à santidade de Deus. Mas, irmão, para a gente finalizar essa aula, a gente tem que perceber também que temer a Deus não é só estar preocupado com o nosso próprio pecado. Mas temer a Deus tem que nos levar também a se preocupar com o pecado social. Ou seja, aquele que é verdadeiramente espiritual, ele se assusta não só com as demandas da lei,
no que diz respeito à moralidade pessoal, mas ele também vai olhar para aquilo que é pertinente à sociedade. Ou seja, ele não vai aceitar, tolerar a injustiça com o outro. Ele não vai tolerar que o outro pratique a injustiça com os demais. Porque ele sabe que isso também desagrada ao Senhor. Nós estamos, em um momento no nosso país onde a gente vai escolher os nossos governantes. E a gente precisa escolhê-los com isso em mente. Se nós somos santos verdadeiros, se nós tememos ao Senhor, nós precisamos escolher pessoas que vão fazer com que as injustiças sociais caiam por terra. A gente precisa se envolver nisso, a fim de que o nosso temor a Deus nos faça nos preocupar com o nosso próximo, e não simplesmente com o nosso padrão moral, que muitas vezes é o que a gente faz quanto igreja. A gente se preocupa em seguir um padrão moral, em ser um exemplo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida religiosa, dentro do nosso trabalho. Mas a gente fecha os olhos para as injustiças que nós vemos dia a dia. Nós damos de ombro para tudo aquilo que faz com que o povo pereça na mão de maus governantes. Se nós somos santos verdadeiros e tememos de fato ao Senhor, nós também precisamos nos envolver com essas causas, para que isso também não desagrade ao Senhor. Ou seja, os santos, eles estão ansiosos por honrar a santidade de Deus, também buscando a justiça de Deus para o próximo, assim como ele faz para si mesmo. Eles compreendem que não são só os reis, os governantes, os juízes que devem praticar a justiça, mas na verdade somos todos nós, todos os crentes. Assim, aquele que teme a Deus, ele precisa praticar a justiça. Ele precisa lutar pela justiça. Não pode dar de ombros para isso. Irmão, muitas vezes a gente tem vivido de tal forma que a gente acredita que basta confessar com os nossos lábios que nós cremos no Senhor. Basta nós sermos convencidos intelectualmente de que o Senhor nos salvou e isso é suficiente. Como se Deus não requeresse de nós uma transformação, uma mudança de vida. Como se Deus não quisesse que nós nos afastássemos do pecado. Mas, irmão, a Bíblia nos mostra que não é assim. O Senhor requer de nós santidade. O Senhor, que é luz, não pode comungar com trevas. E se nós queremos estar diante dele, nós precisamos viver uma vida de santidade. E nós devemos temê-lo não porque ele é capaz de nos condenar, mas porque nós temos a certeza de que ele nos salvou, de que nós já estamos justificados diante dele. E por isso nós não queremos desagradá-lo. Nós queremos viver a vida que ele tem para nós, não porque ele pode nos castigar, mas porque nós o amamos. Amamos por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez por nós. Você teme ao Senhor, irmão? Você admite que você é um pecador? Ou quando é exposto ao seu pecado, você procura apenas se justificar, apenas apontar o dedo em direção a outros? A verdadeira espiritualidade, ela reconhece o seu pecado.
se arrepende e muda de vida, porque teme ao Deus que nos salvou. Que assim seja a sua espiritualidade, irmão. Uma espiritualidade verdadeira, cheia de temor ao Senhor. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar o 9º sinal confiável, que é o equilíbrio. A gente vai ver como uma vida equilibrada pode ser um sinal de uma verdadeira espiritualidade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Compartilhe esse estudo e toda essa série que está disponível no nosso canal com outras pessoas, para que essa mensagem chegue a outros e assim possa edificá-los, exortá-los, corrigi-los, confortá-los. E nós nos vemos no próximo domingo, que não teremos o nosso estudo, tá? Mas teremos a assembleia da igreja presencial às 9 horas para eleição de oficiais. E à noite, tanto presencial quanto a transmissão aqui no nosso canal, do nosso culto solene. Esperamos por você e que Deus te abençoe e dê um restante de semana abençoado para você. Até mais, uma boa noite.